Fala, trader, beleza? Eu quero te trazer no vídeo de hoje uma narração da oportunidade ali do dia, do preço em cima do nível operacional da VAL e da VH, e depois que o preço chegou nesse nível, ele mostrou ali a confirmação no fluxo de ordem e depois o preço caiu bonito. Então vamos aqui para a plataforma e eu vou te mostrar como que eu faço a minha leitura no dia a dia do mercado. Aqui eu tenho as áreas de valor do pregão de quinta, sexta-feira e segunda-feira. O mercado ele vem claramente numa tendência, num ciclo de tendência, e agora ele começa a mudar o ciclo. Ele começou a parar e lateralizou. Então, de acordo com as fases e os ciclos, olha só, o mercado caiu aqui praticamente 5.300 pontos. Ele veio de uma tendência, começa agora a mudar de ciclo para um ciclo de consolidação, lateralização. Isso é totalmente natural, é muito normal no mercado isso. A partir desse ponto, eu costumo sempre marcar as minhas áreas de valor, as extremidades, e colocar um código. Porque nesse código aqui, por exemplo, RE, CO, IN, RF, são os códigos dos princípios operacionais da área de valor. E esse -2, -1, são os códigos que estão relacionados ao dia do pregão. E aqui, nesse contexto, eu tenho a marcação da VWAP do ponto onde iniciou o desequilíbrio da tendência. E eu tenho aqui também o ponto onde o preço desiste de negociar dentro dessas áreas de valor e ele cai mais. Eu tenho alguns contextos aqui. O preço pode abrir negociando acima e buscar essa região aqui fazendo uma correção. Ou o preço pode romper essa lateralização, testar para baixo e continuar a queda. Vou fazer aqui, rodar o replay só para ir narrando o ponto exato para buscar uma confirmação de operação. Olha só, o preço já abriu lá em cima, bem na região de confluência aqui do fechamento dessa VWAP. Ele já está trabalhando acima desse nó de volume, que dentro dessa área de valor, após a POC, aqui ela está sendo o maior volume dentro da área de valor. Vamos rodar aqui então para ver como é que o preço vai funcionar. Percebe que aqui, por mais que eu tenha alguma confirmação de algum sinal no fluxo de ordem, eu não estou com preço em cima de uma área de valor de um nível operacional que eu costumo tomar decisão. Poderia considerar esse nó de volume? Poderia, mas ele está acima, muito distante dessa VWAP, ainda não está chegando nessa VWAP, ele está numa região bem de meio, não tem ali um nível operacional muito claro. Então, vou rodar aqui e vamos ver como que o preço chega em um nível operacional. Pô, chegou em cima da VWAP. Aqui eu posso considerar, já analisar como que o preço está chegando. Porém, pelo contexto da tendência, o mais legal seria aguardar o preço lá no nível operacional de cima, por conta de que está muito próximo. Então, o preço simplesmente ele poderia não simplesmente parar na VWAP, mas ele poderia vir buscar aqui, ó, porque está bem próximo à região. Então, seria dois pontos. Um seria na VWAP, o nível operacional, o outro seria aqui. Então, nesse ponto, seria melhor aguardar se ele buscaria o próximo. Foi lá, ó, chegou no nível operacional. Aqui eu tenho a continuidade dessa área de valor e eu tenho a reversão dessa área de valor. Duas confluências. Aqui eu tenho esse nó de volume que antes foi a POC desse volume, dessa área, desse profile aqui desse dia. Depois a POC veio para baixo, mas a POC antes estava aqui. E agora eu posso já buscar uma validação
uma confirmação de operação dentro da ferramenta de fluxo de ordem. E vindo para a ferramenta de fluxo de ordem, o que eu vejo aqui nesse ponto? Observa ali, quando o preço faz o rompimento da VWAP, ele deu sinal de entrada, porque ele foi rompendo, ele quebrou a liquidez desse excesso de oferta, quebrou essa outra liquidez, ele fez esses imbalances aqui, deu aqui uma operaçãozinha de 400 pontos, porém, a operação melhor do dia foi essa operação onde ele testou a extremidade do nível operacional e depois foi. Então, eu vou dar o play aqui para a gente analisar a operação a partir do momento em que ele alcançou o nível operacional que era onde a gente estava aguardando. Observa aqui, quando o preço chega em cima do nível operacional, nesse contexto aqui, eu estou esperando vender. Por quê? Porque essa área de valor, o preço saiu e rompeu ela e negociou abaixo dela. Então, o que o preço me disse no passado? Que não havia mais interesse em negociar dentro dessa área de valor. Essa outra área de valor, o preço foi lá embaixo e agora ele volta testando essa extremidade. Então, aqui eu tenho duas regiões, duas confirmações, duas confluências de que o preço negou trabalhar daqui para cima. E eu tenho o médio dos vendedores. Se eu for trabalhar aqui regiões de possível retração, aqui ele já está na região de retração de 50%, ou seja, já está numa região considerada justa de correção. Então, tem algumas confluências. Então, estou esperando venda aqui. E para eu ter a confirmação de venda, eu quero ver o preço aqui se comportando da seguinte maneira: diminuindo o interesse de compra e aumentando o interesse de venda. Como que eu vou ver essa informação? Aqui no volume. À medida que o preço sobe e eu vejo uma diminuição no volume, eu estou vendo uma possível exaustão do interesse comprador. E a partir do momento que eu começar a ver um aumento do interesse vendedor, eu posso considerar que está indo a favor do meu interesse a movimentação do preço. Observa que agora, ó, eu tenho uma virada de cluster, deixando a POC lá em cima e voltando a negociar abaixo, que realmente está confirmando que não tem interesse de liquidez lá em cima. E agora está fazendo um excesso, desequilibrou para baixo. Percebe que ele está testando aqui esses embalos, fez um excesso na oferta e agora saiu. Se eu não tiver uma progressão de POC acima dessas duas POCs aqui, ó, que é onde eu tenho esse excesso, e esse ponto onde a compra começou a sair, eu já posso ficar esperto, porque aqui já deu sinal de exaustão. Ele já fez uma POC, duas POC de compra para cima e agora já está fazendo POC abaixo com excesso. Pode ser que não tenha mais interesse da demanda ali para cima. Em muitos casos, já vale uma confirmação, uma entrada aqui. Porém, a melhor entrada, com mais segurança, seria esperar ele quebrar essa liquidez, porque aqui nesse ponto eu tenho um ponto onde a oferta saiu, não quis vender abaixo desse ponto, e a compra pagou. Então, a melhor confirmação seria depois ele quebrar essa liquidez. Mas, se o preço, por estar em cima do nível operacional, ele já voltar daqui e romper, foi o que aconteceu nesse dia, poderia arriscar uma operação em cima dessa POC, porque ele está dizendo que não tem demanda acima mais. Primeiro, por essa ausência e esse excesso que fez, e depois por ele fazer um excesso com a POC abaixo da última POC. Não está tendo demanda para cima. Então, ou ele pode vir testar esse nível aqui embaixo, ou os níveis maiores aqui embaixo. Que eu tenho esse nível e esse outro nível aqui que não foi testado ainda. Vou dar o play. Então, observa.
que a demanda não se apresentou ainda. O preço está subindo na divergência. O preço sobe, mas está tendo muito mais delta negativo do que positivo, ou seja, o preço está subindo, mas eles estão vendendo. Agora aqui eu tenho a confirmação. Olha só, o preço já rompeu essa POC, a venda saiu aqui, e aí o preço subiu com ausência, mas ele já ofertou abaixo dessa POC. Eu tenho a POC desse volume da oferta que saiu, e eu tenho essa POC aqui, que já é POC vendedora. Se você observar, mesmo dentro desses volumes maiores aqui, na subida, as POCs são vendedoras. E agora eu tenho aqui, ó, uma quebra de liquidez com ausência, jogando a POC para baixo. Qual é a interpretação que eu tenho? Que a demanda não quis mais pagar aqui. Se a demanda não quis mais pagar, eu tenho aqui 3 excessos de volume desequilibrando na venda, e esse volume está progredindo, ou seja, à medida que eu olho aqui, ó, eu tenho aqui uma diminuição do volume. Quando o preço vai subindo, o volume vai caindo. E à medida que o preço começa a descer, o volume começa a progredir. Então, eu começo a ter confluências de que o preço está indo na direção que eu estou esperando. Vou dar o play. O que eu quero ver a partir de agora? A compra não pagando mais e a venda, a oferta, continuar negociando mais abaixo, a níveis abaixo, ofertando abaixo. Aqui eu tenho um ponto importante. Ele fez aqui essa regressão, ó, fez um volume bem baixinho e depois fez um outro volume já com excesso. Continuo vendo aqui mais oferta do que demanda. Eu já posso considerar trazer meu stop para baixo, por conta de que aqui a compra não se apresentou, então não faria mais sentido eu manter o stop lá em cima, sendo que aqui eu já tenho um ponto de exaustão da demanda. Se ela não quis comprar, então sinal que o preço pode não mais voltar para cima. Ele pode simplesmente vir testar no máximo essa região aqui e cair. Mas se o preço voltar para cima, não faz mais sentido eu esperar com a ordem lá em cima, com o stop lá em cima. Já poderia considerar sair aqui. Já deu praticamente 1 para 1 aqui a operação. E por que não encerrar a operação aqui já? Porque imagina pelo contexto que eu tenho na área de valor, que o preço está num processo de correção, ele poderia vir testar no mínimo essa VWAP aqui embaixo, ou testar a extremidade dessa área de valor, ou quem sabe até testar essa extremidade aqui embaixo, da região que foi rompida, fechar esse gap aqui. Então, eu tenho vários fatores que podem confluir para uma possível queda do preço. Então, com base nisso, compensa ir conduzindo a operação para ver até onde ela pode ir. E com isso eu vou simplesmente confirmando como é que está sendo a distribuição do volume. Então, observa que agora ó, ele fez um desequilíbrio na compra, foi até a POC e fez um excesso de oferta. Então, está tendo muito mais venda. Passou da POC, fez um imbalance. Ele não pode progredir POC acima dessa região que teve a quebra de liquidez. E lembra quando eu falei sobre o ponto mais conservador, que seria esperar ele quebrar a liquidez? Seria esse ponto aqui, ó. Ele quebra a liquidez e ele volta para fazer o teste.
Então, aqui seria a opção mais conservadora para entrar, porque eu já confirmei que não tem mais interesse da demanda de pagar acima. Porém, eu já teria uma distância maior do último topo. Então, percebe que é a sensibilidade, conforme você vai observando os comportamentos, você consegue ir analisando onde compensa ou não arriscar ali uma operação. Observa que agora ele começa a ofertar abaixo dessa região onde fez aqui o embalo, tá vendo? Já está quebrando essa liquidez. Eu vou ver agora como é que o preço chega nesse nível da VWAP e desse nível de embalo. Aqui já começou a fazer POC abaixo dessa aqui, ó. Não seria interessante, se eu quisesse esperar a compra, não seria interessante ter essa confirmação, ter essa progressão de POC para baixo. Então, olha só, o preço está vindo com tudo e ele já está chegando naquele nível operacional, naquele nível de embalo ali de baixo. O que eu posso fazer nesse ponto? Observa que eu tenho, dentro dos níveis operacionais, eu tenho essa região da VWAP que já foi rompida, eu tenho essa região aqui da VAL, que pode ser, o preço já está aqui nos 800, pode ser uma região de considerar sair aqui nessa região da VAL e eu tenho essa VWAP. Então, observa que são níveis onde eu posso considerar a minha saída da operação. Então, por isso, eu já posso ir fazendo o quê? Já posso ir conduzindo o meu trailing stop, porque aqui a oferta fez um excesso de oferta e a demanda não quis pagar e já está desequilibrando de novo. Então, eu vou trazer meu trailing stop para baixo e à medida que o preço for descendo um pouco mais, eu vou apertando esse trailing stop. Ele quebrou a liquidez aqui, fez um excesso de oferta. Se ele quebrar essa liquidez aqui para baixo, aí eu posso trazer meu stop mais para baixo um pouco. Ah, mas já não poderia ter saído aqui no embalo? Poderia. Aqui, qualquer canto que você sair já está no lucro. Mas eu vou conduzindo para ver até onde eu consigo levar, porque eu tenho ainda níveis operacionais ali. Eu tenho a VAL, eu tenho a VWAP lá embaixo. Olha só, não está tendo interesse da demanda nesse ponto aqui. Ainda está tendo muita oferta. Então, eu vou trazer meu TS aqui para cima, aqui mais para baixo. Ainda tem bastante oferta. O ponto da VAL é aqui no 600 e da VWAP é aqui no mais ou menos 350. 350 no 400. Como já está chegando perto ali, eu já vou começar a apertar aqui o TS. Pronto, saí da operação. Sai aqui no 500, 550. Tem possível alvo ali no 450, 400, 300. Então, praticamente aqui 150 pontos antes do alvo. Mas vamos considerar que aqui uma operação com stop de 160 pontos para um alvo de 1.150 pontos. Observa a confluência dos fatores dentro da interação do preço com a área de valor. Então, eles fazem o princípio da reversão, vai realmente confirmar o outro lado, depois ele volta para testar aqui o vácuo do gap e ele para em cima da VWAP. E aí, dentro desse contexto, eu tenho a confirmação da exaustão da demanda, do aumento do interesse da oferta, eu tenho os pontos de entrada e depois, quando o preço vem
interagindo de novo com a área de valor, eu tenho uma operaçãozinha aí bem bacana. E observa só depois o que o preço faz. Ó. Ele testa a VWAP e fica negociando dentro da área de valor do pregão atual. E ainda teria dado mais operações? Poderia, dentro do contexto do fluxo de ordem. Olha só como que foi o comportamento do preço nesse momento aqui da retomada do preço. Aqui eu tenho uma exaustão da oferta, percebe? Fez aqui uma quebra de liquidez, mas está dizendo que já não tem mais interesse e começa a aumentar a demanda. Observe como é que é a dinâmica. Sempre nos níveis operacionais a gente começa a ter essa dinâmica. E agora o preço começa a trabalhar acima desse ponto de liquidez aqui, ó. Quando ele começar a progredir, trabalhar acima desse ponto de liquidez, eu posso já considerar que o preço vai se manter acima. Aqui seria o ponto, ó. Então, poderia se considerar fazer uma compra aqui e trazer o stop mais para baixo. Seria um stop bem caro ainda. Ou então esperar ele vir testar aqui essa região de baixo. Mas como olha só, a oferta está se negando a vender abaixo, percebe que no ponto onde ele quebra a liquidez é onde ele vai dar continuidade. Percebe? Aí aqui eu tenho um outro ponto importante, que é onde a demanda saiu. E só que ela já está pagando mais caro, então o preço dificilmente volta para a região aqui de baixo, porque a compra já está pagando aqui. Então, só acelerar para você ver como é que foi o... Olha lá. E foi. Então, o preço volta para a região aqui do ponto central da área de valor do pregão atual. Aqui eu já tenho um pouco mais de aumento da oferta de novo. Mas aí o preço fica nessa região aqui, ó. A compra paga aqui, a oferta vende aqui, e eles ficam dentro dessa região. Então, é isso, minha gente. O objetivo desse vídeo é te trazer aqui a compreensão de como que eu faço a leitura do mercado na interação do preço com a área de valor. Então, se você gostou do vídeo, se fez sentido, curte o vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilha também para que outras pessoas possam ter a oportunidade de conhecer esse material. Beleza? Então, boa sorte, bons estudos e tamo junto aí no dia a dia.